Amém, igreja? Amém. Sei que nós estamos de joelho orando, mas convido a igreja para estar em oração. Quem deseja oração? Eu em minha casa também. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Senhor, te agradeço a Deus, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui na tua casa, Senhor, por mais um mês, Senhor, na direção do culto dos varões, Pai. Que Deus continue dando oportunidade, Pai, para que possamos, Senhor, estar sempre na tua presença, Pai. Também nessa noite te entrego, Pai, todo culto, Pai, é em tua presença, Senhor. Apresento, Pai, nessa noite também o nosso pastor presidente, pastor Josenildo, Pai, missionária Josenilda, sua filha, irmã Lorena, ao vice-presidente, pastor José Adriano, missionária, irmã Lúcia, Senhor. Que Deus continue abençoando, Pai, a tua casa, Senhor, onde conseguimos todos os dias, Pai, estar na tua presença, Senhor. Que Deus continue abençoando, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode estar sentado. Está louvando o hino da harpa cristã? O hino 212 da nossa harpa cristã. O hino 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combate contra o mal. Pode tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outro, a Belial, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória,
se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vacile, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar aos pobres, aos oprimida, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Oh, glória! Quero estar aqui convidando o presbítero irmão Oswaldo para estar louvando o outro hino da harpa cristã. Nós vamos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu estive conversando com a irmã Dita agora ali. Eu tenho que orar muito para ela. Fui ela na oração porque ela está com problema, coitada. Ninguém pode duvidar que quem tem pai e mãe está precisando de ajuda, então Deus não vai reparar que ela não vem na igreja. Então eu falei para ela, não, eu vou pedir para a igreja, orar para a irmã, porque a irmã não está fazendo porque quer, é porque é preciso. Ela não vai deixar a mãe dela sozinha e vir para a igreja. Deus não vai fazer nada de ruim para ela. Deus vai agradecer ela porque ela está sabendo, porque a mãe dela criou ela. Agora, nos últimos tempos dela, ela tem que ser ajudada também. Viu, meus irmãos? Nós não podemos deixar de orar para as pessoas que estão em casa, às vezes uma filha, um genro, um filho, um pai, uma mãe. Se estiver precisando de ajuda, nós temos que ajudar. Porque é difícil.
Então a gente tem que reconhecer o que Deus faz para nós. Amém? Aleluia. 127. É o hino mais fácil para cantar. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Alma que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se alegra tendo te mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se alegra tendo te mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver. Vai depressa e anunciando que Jesus o leva para o céu. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se alegra tendo te mandar. Breve o trabalho ser o findo, bênção vão o servo desfrutar. E Jesus o saudará bem-vindo, esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se alegra tendo te mandar. Oh glória, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Quero estar convidando a irmã Lúcia para estar trazendo a palavra devocional dessa noite, mesmo ela estando orando. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, que se encontra Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 9. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 9.
Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lendo aqui até o versículo 7. Diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Deus ainda é Deus de milagre, né? E eu creio nisto. É para orar? Maravilhoso Deus, queremos te agradecer, ó Senhor, pela tua palavra. Aplica ela em nosso coração, Jesus, que viemos a viver ela, amar ela, andar por ela cada dia, porque é a tua palavra que nos faz chegar até a tua presença. Ó Deus, nos concede um culto abençoado. Derrama a tua glória sobre a tua casa, sobre o teu povo nesta noite, porque estamos aqui para sentir a tua presença, para ouvir a tua voz, falar conosco neste recinto. Jesus, os teus filhos que não puderam estar aqui, visita, dá força, da saúde, da graça, cuida dos teus filhos, e que os que estão aqui, derrama a tua glória sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Pode sentar, igreja. Está convidando o grupo das irmãs do ciclo de oração para estar louvando nessa noite. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. O grupo Shekinah, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Que a neve brilha mais que o sol, a terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão.
Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é grande. Meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Fez do homem a sua imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Grande, meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Oh, é maravilhoso. Oh, glória. Quero desde já também ouvir o grupo da mocidade. Está louvando também nessa noite. Aleluia. Deus é maravilhoso, Senhor. Oh, glória. Tu és maravilhoso.
cansaço. Eu conheço sua dor. Quando pensa estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. Eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Os varões também nessa noite estão com oportunidade. Os varões estão louvando nessa noite. Ô Zé, vem louvar com nós aí, Zé. Eu vou ficar mais desse lado, eu vou falar o grupo de Deus, vou ficar mais aqui porque eu escuto. Ah, o som que aí pra cá? Um, dois, três. O grupo Gideões
Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Eu sou falho, ele é fiel, porque eu deveria era morrer, mas ele me prometeu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel, porque eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso que eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, glória a Deus. Glória, aleluia a Deus. Glória. Eu só quero adorar, por isso que eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Oh glória, aleluia a Deus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Como é grupo dos varões. É benção, grupo dos varões. Eu quero
está convidando o cooperador Carlos Miguel também para trazer um louvor nessa noite. Só benção. Por isso estou aqui, e se eu não adorar, Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Havia um amigo na terceira cruz, no alto do Calvário pronto. Pecado, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Quando ele estava por aí roubando, como deve ser bonito onde mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele lembrar de mim, lembrar de mim. Eu sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando o teu reino, o Senhor, entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio, ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar e ele o paraíso para me ofertar. Eu era pura treva, ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Aleluia. Seus milagres operando, fazendo os sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Eu sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio, ele puro amor. Eu tinha um
glória, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, meu Deus. Aleluia. Quero estar louvando também nessa noite. Está louvando junto com a igreja. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Também quero estar convidando, como é culto dos varões, mas quero estar convidando a irmã Rosa para estar louvando ou trazer o que senti no coração. Sal da igreja com a paz do Senhor. Vou estar deixando uma palavra para o coração dos irmãos, que fica em João 3, 16 ao 18, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome de unigênito Filho de Deus. Amém? Também quero estar convidando também a irmã Severina para trazer aquilo que senti no seu coração. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia de vitória que Deus nos deu. Mais uma noite na casa do Senhor para junto adorar Ele na beleza da sua santidade. Nosso Deus é bom e é uma fortaleza no dia da angústia e conhece cada um de nós, né? Deus é fiel. Quero apenas deixar um versículo para a meditação da igreja, que se encontra no livro de Isaías. Isaías 59. Isaías 59, e o versículo 1, ele diz assim: assim diz o Senhor. 56. 59 agora. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, né? Mas as vossas iniquidades fazem divisões entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Isso aqui era Deus falando para o povo de Israel, né? Na época antiga, o povo vivia no pecado, vivia desobediente na presença do Senhor, e Deus falou com ele, dizendo que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Mas eu quero fitar hoje nesse versículo primeiro. A mão de Deus, ela está sempre estendida para nossas vidas, para salvar, para libertar, para fazer coisas grandes em nosso meio. Porque Deus, Ele é verdadeiramente Deus, né? E é um Deus fiel, que cuida de uma maneira especial, que não abandona seu filho, não esquece dos seus filhos. Ele sempre está zelando, cuidando de uma maneira muito especial. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor agravado ou tapado para não poder ouvir. Ele ouve a oração dos seus filhos. É como ele tem falado para o povo de Israel. Se está na obediência de Deus, obedecendo a sua palavra, ele não encolhe a sua mão para nós. Sempre a mão dele está estendida, as bênçãos dele estão sobre nossas vidas, porque Deus, ele é fiel, ele é poderoso. Veja que ele foi na vida de Davi. Veio o castigo para Davi, na desobediência veio, mas veio bênção na vida de Davi, veio livramento na vida de Davi, né? Era um pastorador de ovelha, pastorava as ovelhas do seu pai, lá por dentro dos matos, mas Deus tirou de lá e trouxe, colocou no lugar de príncipe, foi o rei de Israel, né? Um grande rei, que da descendência de Davi veio Jesus Cristo. Coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa Deus fez na vida daquele homem. Deus mudou? Não, ele ainda é o primeiro, ainda é o mesmo, que ele não muda. Deus nunca muda, ele diz na sua palavra, porque o Senhor não muda. Ele é o mesmo. Então, cada dia mais, para a gente ficar, cada dia mais, com a nossa vida espiritual na presença do Senhor.
buscando Ele um pouquinho, orando 5 minutos, orando 10 minutos. Isso faz muito bem para nossas vidas. Hoje a gente ora 5 minutos, amanhã ora 10. Ou para a semana ora 20 minutos. Pensa que não, você está orando e cada dia mais buscando a face de Deus, porque Deus, Ele é bom e é uma fortaleza no dia da angústia e conhece cada um de nós, né? A transgressão da lei. E o povo, na desobediência do povo. Mas o povo sofreu? Sim, sofreu. Morreram muitos. E muitos que receberam a promessa de alcançar a vitória dele, que era a terra prometida. Eles não alcançaram. Por quê? Porque desobedeceu. Mas se a gente obedecer à voz de Deus e ficar no caminho do Senhor, né? Direitinho como Ele se agrada, a gente vai alcançar a nossa vitória. Porque a nossa vitória é entrar no céu pelas portas. Glória a Deus, né? A riqueza Ele tem para dar para nós. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o nosso objetivo nesses últimos dias é ganhar o céu. É a nossa salvação diante de Deus. É a nossa vida espiritual estar diante de Deus. Buscando e agradando a Deus. E buscando a Jesus Cristo, que é na face do Senhor. Cada dia mais nossas vidas, porque disso Ele tem falado. Cada dia mais com nós. Buscai a mim de todo o vosso coração, não é verdade? E Ele diz para Abraão, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Quer dizer, alguma coisa estava descontrolada na vida de Abraão, mas Ele alertou Abraão, e Abraão foi um amigo de Deus. Coisa linda, um homem comer carne e farinha, ser amigo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, a gente também pode ser, através de Jesus Cristo. Amém, irmão? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Quero que estar convidando o presbítero irmão Oswaldo para trazer um versículo sobre o dízimo e oferta. Logo após, o diácono Inácio vai estar louvando, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos, capaz do Senhor? Aqui, ó, eu vou só ler um versículo na palavra do Senhor, João 15. Eu gosto muito desse versículo. Que aí diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todas as varas em mim que não dá fruto, atira e limpa todos aqueles que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que vós tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós é a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Amém? Essa é uma palavra maravilhosa, porque se nós não tivermos Jesus no coração, o que nós vamos fazer? Porque Ele é a videira verdadeira. Ele tem tudo na mão. Ele faz tudo para nós que nós possamos sentir. Ele disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Agora, o que é o lavrador? É o que toma conta da videira. Porque Jesus, Ele é a videira. E o dono da videira é o Deus, nosso Pai. Se Ele quer que a videira dê fruto, Ele vai cuidar da videira. Mesma coisa, se nós quiser sentir a presença do Senhor, nós temos que estar sempre na presença dEle também. Porque aquele que vem para a igreja, não sente a presença do Senhor, ele não está na videira, ele está em outro lado. Então nós temos que sentir a presença do Senhor. A videira é Jesus e nós estamos nele sempre. Se nós quisermos dar fruto, nós temos que fazer por tudo, para nós poder, o fruto que nós temos que dar, a palavra e buscar quanto mais pessoas para a igreja. Porque nós trazendo mais pessoas para a igreja, o fruto que nós dá é esse aí. Cada um tem que trabalhar na videira. Não é só Deus e Jesus. Nós temos que trabalhar como Jesus trabalha na videira. Se nós quisermos ser a vara da videira, nós temos que trabalhar. Buscar as pessoas, fazer
fazer uma visita, buscar as pessoas que estão precisando, ver o que as pessoas precisam. Tudo isso aí faz parte da videira. Porque se nós somos as varas da videira, nós somos os galhos da mesma coisa de uma árvore daquele ali. Tem um galho. Se quebrar aquele galho, ele vai secar. E nós não, nós estamos firmes. Se nós é da videira, nós temos que ficar firmes. Nunca desfazer de nada e não cair. Amém? Orar? Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, chegou a hora, Senhor, de nós ouvir a sua palavra, Senhor. Usa os teus servos, Senhor. Abençoa cada um de nós também. Dá ouvido para nós ouvir a palavra, Senhor, e guardar no nosso coração, Pai. Porque nós estamos aqui hoje, Senhor, para sentir, Senhor, tudo aquilo de bom que o Senhor vai falar conosco, Senhor. Abençoa cada um de nós, abençoa teus servos, tua serva, desde as crianças até o mais grande, Senhor. Que nós sejamos sair daqui hoje abençoados pela tua palavra. Abençoa teu servo, cuida, faz com que ele possa sentir, Senhor, também o Espírito Santo na vida dele, para ele poder falar da verdade do Senhor. E nós sentir no coração a palavra do Senhor nesta noite. E assim eu te agradeço e te peço por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Usa teu servo, Pai, em nome de Jesus. Está convidando o diácono Inácio para estar louvando, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Fica no joelho já cansado. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu não tinha dado aí. Agradecendo a meu Deus por estar aqui na presença dele. Deus maravilhoso, né? Agradecendo a ele por tudo que ele tem me dado, tem me feito. Agradecendo aqui meus pastores. E vamos adorar esse Deus Todo-Poderoso. Só ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quem é como tu, Senhor, que se curva para ver a terra, que se curva para ver a terra, que se curva para ver a terra. Quem é como tu, Senhor, que se curva para ver o céu, que se curva para ver o céu, que se curva para ver o céu, se curva para ver a terra, a gente até entende, mas se curva para ver o céu, excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba a minha adoração, receba a minha adoração.
como tu, Senhor, que levanta o que está caído, desprezado e oprimido, e faz surgir uma nova amanhecer. Quem é como tu, Senhor, que mostrou lealdade a Davi, mesmo quando ele errou, mas o Senhor não tirou tudo dele. Ser leal a seu servo Davi, a gente até entende, mas levantar o que está caído excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Oh glória, agradeça por tudo. Maravilhoso. Oh, glória, 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 Senhor meu Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Pai todo-poderoso, Senhor. Oh, Pai, sou grato a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Desde já agradeço pela oportunidade de estar dirigindo essa noite esse culto, que é o último culto dos varões do ano. E agora chegamos na melhor parte, que é a palavra de Deus, que nós possamos ouvir e guardar no nosso coração. Faz uma oração. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, meu Pai, que Deus venha, Senhor, trazer a palavra, Senhor. Usa, Senhor, o nosso pastor nessa noite, Pai. Dá a direção, Senhor, para que ele venha, Senhor, trazer o ensinamento para nós nessa noite, Pai. Que Deus continue abençoando, Senhor, a vida desse pastor, Senhor. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, Senhor. Que Deus abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Toma o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Quero aqui, antes de começar a ministrar a palavra, externar a Deus a minha gratidão aos irmãos pelo dia de ontem, nosso culto de agradecimento comemorativo, agradecendo a Deus aí pelo ano 2025, foi uma bênção. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos ali em Bálsamo, em Mirassol. Pastor Antônio Machado, ou José Machado, trouxe uma palavra extraordinária ontem no culto. Após tivemos a nossa confraternização e a gente parece que não vai parar mais de comer. Foi tanta comida que, glória a Deus. Comemos ontem à noite, hoje durante o almoço, e só Deus sabe quando é que a gente vai parar. Bênção de Deus. Foi muito bom. Os irmãos participaram com alegria,
Os irmãos, cada um fizeram a sua parte, não deixaram o pastor só, a missionária Lúcia só, e o nome do Senhor é glorificado. Em nome do pastor presidente Josenildo, quero aqui externar a nossa gratidão. Rapidamente hoje eu conversei com ele e ele ficou muito feliz com o resultado da nossa confraternização. Que Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe a nossa irmã Benedita, o nosso pastor Josenildo que está na live conosco. O pastor Josenildo está lá do outro lado e não pôde estar aqui. E a irmã Benedita, por motivo de forças maiores, também não pôde estar aqui. No início da live estava conosco também o pastor José Machado, lá de Mirassol. Que Deus abençoe os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós queremos trazer uma palavra. Você sabia que eu ia pregar aqui? João capítulo 9, não. É um mistério. Eu estou com um texto para ministrar, e o cooperador Claudinei passou aqui para a missionária Lúcia ler a leitura devocional, e a mesma leu justamente onde eu vou ministrar. Por isso que eu acabei de perguntar para ela: você sabia que eu ia ministrar aqui? Ela falou que não. Então abra a tua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escrevera o apóstolo João. Interrogávamos a Deus qual a palavra para este culto dos varões esta noite. Na verdade, nós estamos aqui no último culto do ano, do culto dos varões, o ano 2025. O próximo culto a gente já vai estar em 2026. Então este é o último culto do ano, com a participação dos varões, e nós estamos gratos a Deus pela vida dos varões, da liderança, com o imperador Claudinei, que sempre tem feito o trabalho do Senhor com excelência, com alegria, sem murmuração. É o que Paulo fala: se você for fazer alguma coisa para Deus e na obra de Deus, faça sem murmuração, faça com alegria. Glória a Deus, e a recompensa vem dele. Capítulo de número 9, versículo de número 1, e a gente vai ler aqui até o versículo de número 11. A irmã Lúcia, a missionária Lúcia, leu até o 7, e a gente vai ler até o 11, e eu pretendo aqui, falei até para o imperador Claudinei, que nós estamos bastante cansados. Vamos dormir aí mais de 1h30 da madrugada, com a nossa festividade, e já acordei cedo para trabalhar e não paramos. Então a gente está bastante cansado, mas estamos entregando a nossa adoração a Deus, e o propósito do meu coração é acabar o culto mais cedo nesta noite, e para que o povo de Deus possa descansar, pois amanhã continua o labor. Antes que eu me esqueça, nós teremos culto aqui terça-feira, culto de ensino, e não se esqueça, na sexta-feira a gente não vai ter o culto do círculo de oração, por motivo desse período de festa. Estaremos cansados, vai ter a virada do ano, então os irmãos descansam na sexta-feira, nem consagração pela manhã e nem culto à noite, mas a partir do domingo já começa a nossa batalha de novo, e o nosso compromisso com os cultos, e daí para frente até o final do ano de novo, de 2026, em nome de Jesus. Diz assim o texto da palavra de Deus: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. 6: tendo dito isso, cuspiu no chão, e com a saliva
fez lodo e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Versículo 8: então os vizinhos e aqueles que Dante tinha visto, que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Percebe que essa questão de fofoqueiro, de estar fofocando, era até dos tempos bíblicos, né? Está aqui olhando a vida do cego, não fazia nada por ele, agora está fofocando do cego. Olha o versículo de número 9. Olha o fofoqueiro. Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele quem? Aquele que era cego agora está curado. Sou eu mesmo. Olha o versículo de número 10. Dizia-lhe, pois: como? Como quer dizer, como assim? Que negócio é esse? Como se te abriram os olhos? Versículo 11. Ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Diga amém. Aqueles que estão em pé, toma o seu assento em nome de Jesus. Queridos, se vós estão com as anteninhas, como eu posso dizer, ligadas em cada culto, no final deste ano, nós tivemos aqui uma corrente de pregação dentro do Evangelho segundo escreveu João. Sábado que se passou, tivemos a última ceia do ano. Pastor Antônio Prado pregou dentro do Evangelho segundo escrevera o apóstolo João, em questão a respeito que este Evangelho representa um Evangelho de Jesus com relacionamento. Quando pegamos o domingo, culto com a participação do jovem, o nosso pastor presidente Josenildo pregou no mesmo Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 6, a respeito do jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos, que entregou na mão de Jesus, e o milagre aconteceu. Ontem à noite, no nosso culto festivo aqui, o pastor José Machado pregou no mesmo Evangelho, no capítulo de número 1, o versículo 40 e pouco adiante, a respeito de Filipe e Natanael. Filipe convidando Natanael e Jesus revelando seus mistérios para Natanael. Quando é o dia de hoje, esta noite, o último culto do ano dos varões, neste domingo, o Espírito de Deus proporcionara ao meu coração um dos milagres registrado no Evangelho segundo escreveu João. Ainda nesta parte introdutória, eu quero chamar a vossa atenção para que vós possa entender que existe 4 evangelistas. Cada evangelista, ele vai falar a respeito de Jesus Cristo na sua ênfase. Cada evangelista vai falar a respeito do Senhor Jesus na sua ênfase. Os 3 primeiros evangelhos que os 3 primeiros evangelistas escreveram, que são ele, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos dentro da teologia como o evangelho sinóticos. A palavra sinótico traduzido significa ver junto, semelhante, porque estes 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelho sinótico, simplesmente porque eles vão falar dos mesmos fatos
e acontecimento a respeito do Senhor Jesus, mudando-se algumas coisas ou alguns milagres. Por exemplo, a respeito do milagre da viúva de Naim, que foi ressuscitado seu filho, apenas Lucas registrou aquele milagre. Mas a respeito dos ensinos e outros milagres, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles repetem a mesma história com ênfase diferente. Agora perceba, Mateus, ele retrata Jesus como o rei dos judeus, escrevendo para os judeus. Marcos escreve Jesus representando ele como servo, e ele escreve direcionado o evangelho para os romanos. Lucas escreve a respeito de Jesus como filho do homem, escrevendo para os gregos. Mas o evangelho, segundo escreveu João, é diferenciado, porque João vai mostrar Jesus como filho de Deus, como a sua divindade, e também ele escreve para todo mundo e em toda parte. Agora dobre a sua atenção, o capítulo 9, que fala do milagre que Jesus operou na vida de um cego. Este milagre aqui, no evangelho segundo escreveu o evangelista e o apóstolo do amor João, é o 6º milagre. Eu não sei se você vai se lembrar, quando o pastor Antônio Prado falou aqui, que dentro do evangelho de João, apenas registrado 7 milagres que o Senhor Jesus operou. O primeiro milagre está no capítulo 2, que é a transformação da água em vinho. O segundo milagre está no capítulo de número 4, que é a cura do oficial do rei. O terceiro milagre está no capítulo de número 5, que é a cura do paralítico do tanque de Betesda. O quarto milagre é a multiplicação dos pães e dos peixes, que está no capítulo 6, que foi aonde o pastor Josenildo pregou. O quinto milagre é Jesus apaziguando a tempestade, está no capítulo 6, versículo 16 ao 21 deste evangelho. O sexto milagre é este do capítulo 9, do cego de nascença. E o sétimo milagre está no capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Agora chame a sua atenção, ou dobre a sua atenção, por favor, e por gentileza, para o capítulo de número 9, aonde nós lemos aqui. Este capítulo 9, ele é dividido em algumas cenas, a saber, a primeira cena, que este capítulo de número 9, a respeito deste milagre que Jesus fez, é dividido. A primeira cena a respeito do milagre está no capítulo 9, o versículo 1 ao versículo de número 7, está demonstrando o milagre deste cego. A segunda cena dentro do capítulo 9 é o homem sendo interrogado pelos vizinhos, está no versículo 8 ao versículo de número 12. A terceira cena é o homem sendo interrogado pelos fariseus, está no versículo 13 ao versículo 17. A quarta cena é os pais deste homem sendo interrogado, versículo 18 ao 23. A quinta cena é o homem interrogado novamente, versículo 24 ao versículo de número 34. A sexta cena é a procura de Jesus por este homem após o milagre estar justamente no versículo 33 ao 38. E a sétima cena é o significado do milagre. Jesus vai dar o significado, o porquê aquele cego recebeu o milagre. Está no versículo de número 39 ao 41. Agora dobre a tua atenção para você entender melhor este milagre de Jesus na vida deste cego. Vamos dividir aqui em 3 partes, a saber, a
primeira parte que nós queremos dividir aqui, esse texto do capítulo 9, é o cego antes do milagre. Vou repetir. A primeira parte que nós vamos dividir, o capítulo de número 9, é o cego antes do milagre. E a pergunta é: quem era este cego antes do milagre? 3 características vai me chamar a atenção e vou repassar para você a respeito deste cego antes de receber o milagre. A primeira característica é que este homem aqui, ele tem uma dificuldade. Vou repetir, a primeira característica nesta primeira parte da mensagem desta noite é que este homem aqui, ele começa com uma grande dificuldade. Qual é a dificuldade? Versículo de número 1 do capítulo 9: e passando Jesus, viu um homem cego. Aqui você já encontra qual é a dificuldade deste homem, a cegueira. Senhoras e senhores, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, perceba que esta dificuldade é uma das maiores dificuldades que o homem pode ter na sua vida, não conseguir enxergar. E perceba que este homem aqui é o único homem que a Bíblia vai dizer que ele é cego de nascença, ou seja, ele nunca tinha visto a face do seu pai, ele nunca tinha visto a face da sua mãe, ele nunca tinha visto a face dos seus irmãos, ele nunca tinha visto a face dos seus vizinhos, ele nunca tinha visto a cor do céu, ele nunca tinha visto o sol, ele nunca tinha visto as estrelas durante a noite e a lua, porque ele tinha uma das maiores dificuldades, que é a cegueira. E a cegueira leva este homem para esta maior dificuldade na sua vida. Agora, a segunda característica do cego antes do milagre é que ele tem também, o único meio de sobrevivência. Como este cego, com esta dificuldade, ele vai sobreviver? O único meio da sua sobrevivência está no versículo de número 8. O texto diz: então os vizinhos daquele que antes tinha visto que era cego dizia: não é este aquele que estava assentado a mendigar? Qual é a solução? Qual é o único meio de sobrevivência deste cego, que é a segunda característica? Pedir esmola. Era a única coisa que ele conseguia fazer, era pedir esmola. Ele não conseguia enxergar, mas ele conseguia a ouvir. E quando ele ouvia alguém passar, eu fico a imaginar ele dizendo: quem é que pode ajudar um pobre cego? Quem pode me dar uma esmola? Quem pode me dar alguma coisa? Quem pode fazer alguma coisa por mim? Ele tem uma maior dificuldade, que é a cegueira, mas também tem o único meio de sobrevivência, que é pedir esmola. Obre a sua atenção, eu vou chegar lá. A terceira característica deste homem antes do milagre é: ele estava desamparado. Perceba que depois do milagre ficaram procurando os pais daquele homem, porque estava desamparado. E deixa eu te dizer uma verdade aqui: uma criança nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos, principalmente no meio dos judeus, no meio dos hebreus, no meio dos israelitas, nascer com cegueira, a família estava dizendo: esta família aqui está amaldiçoada, há uma maldição nesta casa, há um problemático nesta casa. Este homem aqui nasceu com uma deficiência, que é a cegueira. Então o que é que a família faz quando este moço fica de maior? Perceba que lá na frente o pai vai dizer: ele é de maior, responde por ele
próprio, ou seja, eu não tenho nada a ver. Os pais daquele moço desprezou ele, já era de maior. Te vira, o problema é teu, a maldição é tua, a dificuldade é tua. Eu fico maravilhado o tempo que nós estamos vivendo hoje, quando eu vejo alguém com deficiência, mas os parentes têm aquela preocupação. Se ele está numa cadeira de roda, os parentes levam na cadeirinha de roda, preocupado. Se ele é cego, sempre tem alguém andando do seu lado para carregar ele para o lado direito ou para o lado esquerdo. É uma preocupação. Mas com esse cego aqui, os pais não se preocuparam, não estava nem aí. Se vira, meu filho, a maldição é tua, o problema é teu. É porque tem muita gente que é assim, quando vê alguém passando problema, que tem uma dificuldade, que tem uma cegueira, até mesmo espiritual, está dizendo: o problema é teu, te vira. Tu procurou o problema, mas quem tem o coração de Jesus, enxerga como Jesus, olha de longe e diz: eu vou fazer alguma coisa. Ele tem cegueira, ele tem dificuldade, mas eu vou mudar a história dele. Viu o quadro desse homem aqui? Uma dificuldade e cegueira. Viu o quadro deste homem aqui? O único meio de sobreviver é pedir esmola. Viu o quadro deste homem aqui? Desamparado pelas famílias. Você não parou para pensar que o quadro deste homem, antes do milagre cego, ele representa um homem sem Deus? Ele representa um homem sem Jesus? O homem sem Deus, o homem sem Jesus é desprezado pela família por causa da bebida, é desprezado pela família por causa das drogas, é porque não tem Deus na vida, está cego espiritual. Mas eu amo Jesus, é que Jesus entra na história deste homem para mudar a história. Eu não sei até onde o eco deste som, desta igreja nesta noite está chegando, mas eu quero dizer nesta noite, em alto e bom som, que Jesus ainda muda a história, que Jesus ainda dá visão, que Jesus ainda transforma. Terceira parte, ou a segunda parte da mensagem. Primeiro, o cego ou o homem antes do milagre. Há três características. Ele tem uma dificuldade, cegueira. Ele tem um único meio de sobrevivência. Qual é? Pedir esmola. Ele está desprezado por tudo e por todo, familiares, vizinhos e amigos. Ninguém podia fazer nada por ele. Mas a segunda parte da mensagem, esta noite, do capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu João, é que o cego, ele recebe o seu milagre. O cego recebe o seu milagre. Ou seja, a história do cego começa a mudar. Três coisas quero destacar aqui. Primeiro lugar, para o cego receber o milagre, o texto diz: Jesus viu o cego, versículo 1, e passando Jesus viu o homem cego de nascença. Jesus viu, e quando Jesus vê, alguma coisa tem que acontecer. Jesus viu a viúva de Naim, que estava chorando para enterrar o seu único filho, e Jesus disse: para o esquife, chegou perto do menino e disse: levanta-te, e o menino se levantou. Jesus viu Lázaro morto e disse: sai para fora. Jesus viu Zaqueu em cima de uma figueira brava, e Jesus disse: desce, Zaqueu, hoje me convém repousar em tua casa. Jesus viu o cego Bartimeu e disse: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então enxerga. Jesus viu a mulher de fluxo de sangue, quando tocou e recebeu o seu milagre. Jesus viu o paralítico descido pelo telhado e disse: levanta, toma tua cama
caminhando. Jesus viu, Jesus viu, Jesus viu. Esta noite, os olhos de Jesus, como chama de fogo, está olhando para você e está dizendo: eu estou enxergando, eu estou vendo a tua prova, a tua luta. Jesus viu. Primeira coisa a se destacar: Jesus viu o cego. Segundo, Jesus vê o cego. Jesus viu o cego. Mas aqueles que estavam com Jesus, que não tem a compaixão que Jesus tem, que não tem a visão que Jesus tem, eles apontam para criticar. Segundo lugar, os discípulos o apontam. Primeiro, Jesus viu o cego. Segundo, os discípulos o apontam. Perceba, versículo 2: e os seus discípulos, de quem? De Jesus, lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha o discurso dos discípulos. Olha o que eles estão preocupados. Quem pecou? Porque esta é a crença. Havia 3 crenças, preste bem atenção aqui, a respeito disso aqui. Por que eles fazem essa pergunta para Jesus? Quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? 3 crenças permeava na mente de todos daquela época de Jesus. Primeira crença: uma criança poderia pecar no ventre de sua mãe. Eles baseavam esta crença em Esaú e Jacó, quando brigou no ventre da sua mãe antes de nascer. Esta é a primeira crença. Segunda crença: que nos conselhos de Deus, um cego de nascença estava destinado a ser um pecador e castigado por Deus para nascer cego. Ou seja, olha a segunda crença dele: foi Deus que amaldiçoou eles no ventre para ele pagar o seu preço durante a vida cego. Segunda crença deles. Terceira crença: que o cego de nascença já tivera outra existência terrena. Era a crença na qual cometeria algum grande pecado, ao reencarnar-se deveria pagar pelos seus pecados, nascendo cego. Era a crença deles, que a Bíblia nunca aprovou, porque crença é uma coisa, palavra de Deus é outra coisa. Acreditar em tradição é uma coisa, e acreditar na palavra é outra coisa. Acreditar no que qualquer um fala é uma coisa, mas acreditar no que a Bíblia diz é outra coisa. Agora preste atenção. Na verdade, o que está acontecendo aqui, quando os discípulos citam o versículo de número 2, o que está acontecendo aqui é uma especulação com o sofrimento alheio. Tu sabia que muitas das vezes esta crença quer permear sobre a nossa mente? Qualquer coisa que está errado na vida do nosso irmão é pecado, é maldição, é crença que a gente permite entrar na nossa mente. E muitas das vezes é a própria pessoa que está tentando levar a vida, e as coisas vai dando errado, ela mesmo fica dizendo: isso aqui, eu estou passando por isso porque eu pequei. Isso aqui, eu estou passando por isso porque eu mereço. Aí fica naquele sofrimento e aquela carga espiritual sobre as suas costas, e o seu psicológico vai ficando sufocado, e isto vai atingindo toda a sua vida. Isto é crença. Agora presta bem atenção aqui. Jesus vai quebrar em segundo lugar a crença deles. Como Jesus responde? O que Jesus responde? Versículo de número 3. Jesus responde: nem ele pecou, que é o cego, nem seus pais,
mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Não, eu acho que você não está entendendo o que Jesus está dizendo. A lição que Jesus está dizendo aqui, a lição que Jesus está dando aqui, que há um propósito estabelecido por Deus na vida de cada um. Tem sofrimento que vem na nossa vida, é Jesus nos amadurecendo, é Jesus dizendo: você ainda não está preparado para eu dar tamanha bênção na sua vida. Se eu dar tamanha bênção, você foge. Se eu te abençoar agora, você sai da minha presença. Se eu escancarar as portas agora, você não vai mais para a igreja. Aí Jesus tem que trabalhar, tem que tratar. Não é crença, é o propósito de Deus na tua vida, para te amadurecer. Agora, depois que você amadurecer e saber administrar as bênçãos de Deus, aí Ele vai escancarar as portas e vai dizer: agora vai, a bênção é derramada sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus, sobre o teu ministério. É propósito de Deus. Jesus respondeu. Versículo, o quarto lugar, que é o quarto lugar nessa segunda parte da mensagem. Jesus agora vai operar o milagre na contramão humana. Eu olho para esse texto e eu fico me perguntando, olha aqui, olha o texto, versículo 6. Tendo dito isso que o que Jesus estava conversando com os discípulos, mostrando o propósito na vida daquele cego, Jesus aproveitou, ele prega a palavra, falando que ele é a luz do mundo, e quando ele acabou de pregar o seu discurso curto e rápido, olha Jesus, cuspiu no chão, se agachou, com a sua saliva, na linguagem nossa brasileira, com o seu cuspe, fez lodo com o pó da terra. E o homem lá, sem ver nada, a Jesus se aproximou dos olhos dele, sem ver nada, fechado, cego, jogou a saliva misturada com barro que fez lodo e jogou nos olhos. Para um pouquinho aqui. Jesus não tem o poder de olhar para aquele cego e aprovar presbítero Pacheco os seus milagres como ele tem aprovado, e dizer para o cego assim: eu sei que você é cego de nascença, mas eu te digo, abre os teus olhos agora e recebe vista. Não tinha poder ou não? Tinha, não tem, não é? Ele não podia fazer isso. Mas por que Jesus não fez? Por que Jesus vai dificultar o caminho do cego? Cuspiu, fez lodo, colocou nos olhos e gritou para ele assim: lava-te, vai e lava-te no tanque de Siloé. Falando isso para o cego. Agora imagine quem está em volta olhando: esse homem está ficando doido, rapaz, que negócio é esse? Olha o cuspe dele no chão, passou nos olhos e mandou o cego. Agora imagine agora o coitado do cego para encontrar o tanque de Siloé. Onde é que fica o tanque de Siloé aqui? Onde é que fica o tanque de Siloé? Eu quero chegar lá. Por quê? Porque o homem chamado Jesus falou para mim: se eu chegar lá e me lavar, eu vou receber vista. Eu quero o tanque, Onde é que está o tanque? Não, eu vou me unçar mais para tu entender o que é que Jesus está fazendo aqui. O que é que Jesus está fazendo aqui, pastor Adriano? Jesus está exercitando a fé do cego. Marcos capítulo 10. Há um cego gritando: filho de Davi, tem misericórdia. Qual o nome? Bartimeu. Jesus disse: vem, chama o cego. Ele chegou. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Aí ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé. Jesus põe a mão nele? Não.
Jesus cuspiu no chão, fechou, colocou nos olhos dele? Não. Jesus disse: vai, que a tua fé te... Quando ele fez isso, ele enxergou Jesus. Estou vendo, estou enxergando, recebeu o milagre E qual é a diferença do cego Bartimeu para este cego aqui? Lá vai. A diferença é que o cego Bartimeu saiu de casa com uma fé exercitada. O que é isso? Ele saiu de casa dizendo: se eu encontrar Jesus cego, se eu encontrar, eu fico curado, eu vou ser curado. Se eu encontrar, no meio do caminho ele perguntou: quem está passando aí? Alguém disse: é Jesus. Disse: é agora. Vou gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Quando Jesus chamou o cego, que esse cego Bartimeu chegou perto de Jesus, ele já está com a fé ativa, exercitada, pronto para receber o milagre. Jesus disse: aqui não precisa de mais nada, a fé está ativa. Vai, abre os olhos para enxergar. E este cego aqui, ele não saiu de casa naquele dia para receber o milagre. Não, Senhor. Ele está acostumado a pedir esmola. Foi Jesus que viu ele, foi Jesus que foi até ele, foi Jesus que falou para ele. Mas Jesus não dá milagre para quem não tem fé exercitada. Fazer milagre para quem não tem fé exercitada é a mesma coisa de despedaçar milagre. Jesus não faz isso. Ele dá milagre para quem tem fé exercitada. Aí Jesus disse: ó, tem lodo nos teus olhos, procura o tanque de Siloé, te vira. Se tu desistir no meio do caminho, não recebe o milagre. Se tu se atrapalhar, não recebe o milagre. O cego está assim: foi Jesus, foi eu, vou, eu quero, cadê o tanque, cadê o tanque, cadê o tanque, cadê o tanque, cadê o tanque? Eu quero, cadê o tanque? Preste atenção aqui, ó. A saliva naquela época, na mente dele, Jesus vai usar para exercitar a fé. Na mente dele, a saliva servia até mesmo como remédio. As águas do tanque de Siloé eram águas medicinais. Jesus pegou a água medicinais e pegou a crença dele que uma saliva poderia servir como remédio também, e disse: eu vou exercitar a fé do cego daquilo que ele conhece. Ele conhece a história da água do tanque de Siloé, que é medicinal, e ele sabe a história da saliva. Eu vou trabalhar com ele exercitando a sua fé. É por isso que Jesus faz isso, exercitar a fé dele. Tem caminho que Jesus te leva somente para exercitar a tua fé. Tem porta que se fecha porque Jesus quer exercitar a tua. Teve uma irmã que falou para mim semana, ela está aqui, não vou citar o nome. Ela disse: Deus, se o Senhor abençoar, se o Senhor mandar mais, eu vou fazer assim na tua obra. Fé sendo exercitada. E o que foi que Deus fez? As portas se abriram para a fé ser exercitada para a glória. O cego foi, mas o cego voltou encher. O cego voltou o quê? O cego viu, o cego enxergou. Por quê? Porque a fé foi exercitada e o milagre aconteceu para a glória de Deus Pai. Mas o problema, não dá mais para a gente entrar, é quem vê o milagre do cego. Quem viu o cego enxergando agora, que não poderia fazer nada, dizendo: é ele. Não. Olha o vizinho, aquele rapaz que está enxergando ali, é ele. Aquele cego que estava mendigando até ontem. Aí eu dizia: eu acho que é ele. Aí ele passou. Estão falando de mim. Rapaz, sou eu mesmo. Até ontem eu era cego, mas agora eu estou enxergando. Aí os outros vieram e disse: agora não, agora nós está curioso. Agora você vai alimentar a nossa curiosidade. Qual é a tua curiosidade? Como aconteceu isso? Porque primeiro eles perguntam como, quem e como foi. Porque o milagre que Jesus faz
é para criar espanto no meio dos familiares, é para criar espanto no meio dos parentes, é para criar espanto no meio dos vizinhos, porque o milagre que Jesus faz são um milagre extraordinário. É você? Sou eu mesmo. Como se te abriu os olhos? O homem chamado Jesus. E fechamos a mensagem com esse tema: o homem chamado Jesus. Este homem tem poder para fazer milagre ainda. Este homem tem poder para mudar história. Este homem tem poder para mudar situação. Este homem tem poder para fazer coisas extraordinárias. O homem chamado Jesus. Continua com este homem chamado Jesus, porque ele tem um poder extraordinário de transformar a vida. E esta noite, em nome de Jesus, receba o teu milagre na área espiritual, receba o teu milagre na área financeira, receba o teu milagre na área física, receba o teu milagre nesta noite, pois o homem chamado Jesus está presente aqui para operar milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Receba o teu milagre em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Ficamos em pé para agradecer a Deus. O homem chamado Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não se esqueça, terça-feira, nosso último culto do ano. E aí vai ser o último culto do ano mesmo, hein? Culto de ensino, tá bom? Que a festa a gente já fez. Nosso último culto do ano, que vai ser o culto de ensino. Se você puder, estaremos aqui, em nome de Jesus, trazendo uma palavra da parte de Deus, a não seja que Deus mude daqui para lá o pregador, o ensinador ou o pastor. Tá bom, meus queridos irmãos? Nesta oração vamos continuar orando pelo nosso pastor presidente Josenildo, a sua casa, a sua esposa, a sua filha, para Deus continuar dando saúde, graça e vitória. Orando pelos nossos irmãos de Mirassol, o evangelista Jonadab, seu pai, pastor José Machado, sua mãe, a missionária Darlene, os irmãos ali de Bálsamo também, né? Diácono Samuel, sua esposa, para que Deus continue dando vitória aos nossos irmãos, que tudo venha dar certo para a glória do nome de Jesus. Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa oremos. Pai eterno, todo-poderoso, graças te damos por mais um culto, por mais um trabalho, por mais uma palavra da tua parte ao nosso coração. Abençoa teus filhos, dando uma noite em paz de descanso. Abençoa o teu servo, pastor presidente Josenildo, continua com ele, dando graça, saúde, visão, capacidade, recurso, Senhor, para o crescimento da tua obra. Abençoa sua esposa, dando saúde à sua filha, estenda tuas mãos e o teu nome seja glorificado. Leva o teu povo em paz, dando uma noite de descanso, é o que eu peço a ti neste momento, em nome de Jesus. Quantos vão levar a benção? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e os santos, digo juntos, amém. Cumprimenta o teu irmão e a tua irmã com a paz do Senhor Jesus. Diga para ele e para ela, foi bom você vir aqui esta noite.